paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo, dentro dos internautas, das rádios, enfim, todos aqueles que estão presentes conosco nesse momento. Assim também, vamos desejar a todos os que estão fazendo as perguntas para que nós possamos respondê-las. A primeiro a nos perguntar foi Adailto Batista. Ele fala sobre ser pastor. A seguinte: a paz. Pastor Francisco, sou batizada há quase 10 anos e tenho recebido chamados para pregar a palavra de Deus. E me chamam de pastor. E eu respondo que ainda não sou. Mas nunca fui consagrado através de um pastor. Devido a eu ser muito duro na palavra, a ponto de chamar os papas e padres de grandes canalhas, cínicos, mentirosos, traiçoeiros e dissimulados. E algumas pessoas não têm vergonha na cara, conhecem a Bíblia, mas preferem dar audiência ao Vaticano. E, por eu agredir alguns pontos sem piedade, algumas igrejas me repreendem, dizendo que eu tenho que ser manso, como for Jesus, e amenizar. Eu respondo: manso eu? Quando alguém precisa de mim, mesmo a pessoa não sendo evangélica, eu lhe ajudo sem medir esforços. Agora ele pergunta: o que é preciso para que eu seja ungido pastor ou missionário? Mas não pretendo mudar o meu ponto de vista em relação à palavra para agradar uma meia dúzia de Zé do Muro. Seu aconselhamento na palavra é muito importante para o meu crescimento em Cristo. Amém. Ele é de Santos, São Paulo. E a igreja que ele congrega é a Mundial do Poder de Deus. Meu prezado Adailto Batista, nós recebemos aqui o seu pedido de orientação e vamos procurar orientá-lo da melhor maneira possível. O fato de você ser duro na palavra não significa dizer que você possa ir para a ofensa pessoal. Você pode combater o catolicismo, mas você tem de ser amor para o católico. Você tem de ser manso com o católico, porque este que está enganado, este que está por caminho errado, ele merece toda a nossa dedicação, todo o nosso respeito. E embora você reserve aqui os nomes mais bravos para os papas e para os padres, eu sou capaz de dizer a você que os padres também são vítimas de um esquema, de uma lavagem cerebral que foi feita na cabeça deles. E eles não têm a profundidade para realmente saber onde é que está a verdade. Então, o nosso papel como pastor que tem a palavra dura não é partirmos para a ofensa pessoal, como você diz aqui, canalha, mentiroso, traiçoeiro, dissimulado. É você partir para a destruição dos dogmas e daquilo que eles acham que é verdade. Porque o católico segue o catolicismo porque ele acredita que aquilo que o Papa falou, que o padre falou, que o bispo falou, seja uma verdade. Enquanto você não destrói essa verdade, não adianta você improperar contra aqueles que falaram a inverdade. Porque o que o católico quer é saber se aquilo que ele tem como verdade é de fato verdade ou é mentira. E para nós destruirmos isso, nós temos de atacar o catolicismo. Temos de atacar a entidade, e não o homem, e não a pessoa que está nessa entidade. Porque, por exemplo, o que a igreja ensina de dogmas que são falsos, que não são verdadeiros, que são dogmas que realmente não resistem à verdade, nós temos de mostrar isso para o católico. Vou dar um exemplo. Você, quando falar sobre o Papa, não precisa chamar o Papa de canalha. Só tem de dizer que ele
não representa na Bíblia a pedra fundamental que é o próprio Cristo. É mostrar para o católico que Cristo jamais iria fazer uma igreja baseada em homens. Uma igreja baseada em Pedro, que foi um daqueles que traiu Cristo, um daqueles que negou Cristo, um daqueles que até a Quinta-feira Santa ainda não estava convertido a Jesus. Então, quando nós dizemos assim, vocês baseiam a fé da sua igreja, a dogmática da sua igreja, vocês baseiam em Pedro como pedra. E daí vocês substituem Pedro pelos papas. E quando a igreja de Cristo, ela se baseia em Cristo, que Cristo é a pedra fundamental. Quando você pega as encíclicas papais, você vai ver que tem uma encíclica que diz que o Papa é o cabeça da igreja. Que tiram Cristo de cabeça da igreja e colocam o Papa como cabeça da igreja. Então o católico tem de saber que Cristo jamais iria cometer esta enormidade de tirá-lo de cabeça da igreja e colocar homens que a Bíblia diz que são pecadores, que são mentirosos, que são falsos profetas, etc, etc. Então, nós temos de focar a nossa pregação contra a dogmática da Igreja Católica. Contra aquilo que a Igreja Católica prega que é mentira, que está errado, e ela diz que é verdade. Nós temos de partir para isso para que o católico entenda, que ele está acreditando numa inverdade, ele está acreditando numa mentira. E a maioria dos padres são tão vítimas quanto são os católicos. Porque os padres foram colocados, muitas vezes desde criancinha, foram colocados num esquema de lavagem cerebral em que eles nunca têm acesso à Bíblia. Eu dou o meu testemunho. Eu fui para um seminário católico de padre franciscano aos 9 anos de idade. Que discernimento eu tinha aos 9 anos de idade para entender a doutrina bíblica? Nenhum. Mas desde os 4 anos de idade, eu já era lavado no meu cérebro, na minha mente, pelas doutrinas da Igreja Católica. E ali eu permaneci 11 anos, sem nunca ter nenhum contato com a Bíblia, sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter podido chegar à verdade, a não ser aquela verdade que eles, através do breviário e através do missal, eles demonstravam. Ou seja, verdade parcial, verdade que realmente não é a verdade, é mentira, é aquilo que não chega à Bíblia integral para o crente, como também não chega nos padres. E depois de um determinado tempo, o padre, que não foi habituado para a luta diária, como é o trabalhador, como é o homem que é empregado, ele não tem mais força de sair do esquema. Não tem mais força de sair para o esquema. Vou dar um exemplo pessoal da vida da minha família. Nós tivemos na minha família um padre que morreu aos 85 anos de idade. No fim da vida dele, através de muita conversa comigo, através de muitas discussões que nós tivemos, ele chegou à seguinte conclusão: passei a minha vida inteira errada. Passei a minha vida inteira acreditando numa inverdade. Passei a minha vida inteira dizendo uma coisa para o povo que não era verdade. Pregando para o povo santos, pregando para o povo sobre Maria, pregando para o povo sobre a autoridade papal, sobre a infalibilidade papal, pregando para o povo uma série de inverdades, que hoje, depois de 80 anos, eu chego à conclusão que é mentira. Aí ele me pergunta assim: o que fazer agora? Quer dizer, o que ia fazer aos 80 anos, a não ser a sua própria conversão e a conversão das pessoas que fossem ao seu redor? Porque ele não tinha mais o púlpito para ir lá falar a verdade que tinha de ser falada. Então, quando você se referir à Igreja Católica, eu acho que você deve dirigir as suas baterias contra a tese, contra a dogmática, contra as teorias da Igreja Católica, contra os erros da Igreja Católica. E você seja benigno e magnânimo para os que falam as coisas erradas, para que eles sejam convertidos, para que eles venham para a verdade de Cristo. Aí você me pergunta assim: o que você vai fazer para que você seja pastor? Ora, você pertence a uma igreja, Igreja Mundial do Poder de Deus. Se você pertence a essa igreja, é nesta igreja que você tem que fazer, digamos assim, a sua carreira religiosa. Ali você começa como obreiro, depois de obreiro você passa a ser pastor,
E você vai receber ali a unção dentro dessa igreja para você pregar a palavra de Deus. Então é lá dentro dessa igreja que você vai buscar a sua formação pastoral, se você quiser ser pastor dessa igreja. Se você não quiser ser pastor dessa igreja, você procure uma outra igreja onde vai lhe dar também a formação pastoral para você pregar naquela outra igreja. Agora, quanto a você ser convidado para falar a palavra de Deus, aí você vai, como freelancer, vamos dizer assim, como pastor missionário, você vai pregar nas igrejas. Aí você sempre vai bater de frente com a ideia daquele pastor, com a orientação daquele pastor, com o que aquele pastor diz para a igreja, qual é a atitude daquele pastor com referência às suas ovelhas. E ontem eu estava conversando, eu quero mandar até um grande abraço lá para a Baixada Santista. Eu estava conversando com o presbítero Simval Felipe, e ele dizia que tem ouvido muito a minha pregação, tem ouvido muito aquilo que eu prego. E ele disse que ele dá preferência para ouvir a minha palavra, que ele dá preferência à pregação de exortação. De exortação. Porque diz que o povo, olha só a opinião dele, que é muito fundamental, que o povo não vai à adoração, nem vai à conversão, antes de ser exortado a mudar de vida. Então o que acontece muito nas igrejas hoje, é que a palavra de exortação, a palavra, digamos assim, de puxão de orelha, não se dá mais. Porque não convém você fazer um sermão, digamos assim, na véspera de você pedir dízimo, você dá um puxão de orelha na ovelha que está na sua frente ali, que muito provavelmente ela vai se magoar e não vai querer dar o dízimo. Então, vai-se para a palavra de entusiasmo, vai-se para a palavra de pedir, vai-se para outra palavra e não vai para a palavra de exortação. E esse presbítero dizia, eu gosto da palavra de exortação, porque somente ela é que pode levar o evangélico para a verdadeira conversão. Ninguém vai se converter sem antes ser exortado, sem antes ser chamado a atenção, sem antes ser repreendido pelo pecado, pelo erro que comete, sem antes ser repreendido pela forma errada que ele está caminhando. Então você pode continuar na palavra de exortação, pode continuar, mas apontando mais os erros do que você com impropérios pessoais às pessoas. Vá mostrando o erro da Igreja Católica e até das igrejas evangélicas. Você não tem o direito de preservar a igreja evangélica do seu erro. Você, como um pregador de exortação, você não tem o direito de falar só da Igreja Católica. Você tem de exortar a Igreja Católica e os católicos, e tem de exortar também e repreender as igrejas evangélicas que estão sendo deturpadas, que estão sendo deterioradas pela ação demoníaca que existe dentro dela e que faz com que a palavra de Deus se torne apenas um acidente dentro da igreja. Vamos dar um exemplo para nós não ficarmos só no palavrão. Por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas, a grande parte, digamos assim, da igreja evangélica, dizendo-se neopentecostal, passam a fazer práticas que fogem à lei de Deus, que fogem à palavra de Deus, que fogem à doutrina cristã. Passam, por exemplo, a deturpar a presença do Espírito Santo na nossa vida cristã. Passam a fazer do Espírito Santo uma palhaçada. Vamos usar esse termo mesmo. Porque tira o propósito do Espírito Santo em nossa vida. Fazem práticas que é prática de umbanda, é prática de macumba, é prática de dança de terreiro. E com isso eles pensam que estão sendo possuídos do Espírito Santo, quando na verdade são possuídos do espírito maligno. Essas práticas você também tem de condenar. Você também tem de chamar a atenção. Porque quando o demônio vê que ele não consegue diminuir o ímpeto do evangelho que chega às igrejas, ele vai às igrejas e deteriora a igreja para que ela não receba a palavra de Deus em toda a sua extensão. Então vejam, por exemplo, um caso. Quando a pessoa vai numa vigília, e na vigília ele é tomado do Espírito Santo, cai, fica lá 2, 3 horas caído, não ouve a palavra de Deus, não participa da palavra de Deus, aonde é que cabe na cabeça de alguém que foi o Espírito Santo de Deus que derrubou aquele cara para ele não ouvir a palavra de Deus? E eu já fui em igreja onde o pastor caiu na frente do púlpito e ficou estendido lá 30 minutos. Então,
Como é que o Espírito Santo vai fazer uma brincadeira dessa comigo? Quando eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, eu estou sentado ali e ele derruba o pastor. É verdade? É ele que derruba? É ele que derruba? Ou será que é o cão, o Satanás que derruba para aquele pastor não falar a palavra de Deus? Outro dia um pastor amigo meu ligou para mim dizendo assim: veja, pastor, o que o Espírito Santo fez para mim. Eu digo: o que foi que ele fez? Olha, eu fui subir ao púlpito e na hora que eu ia pregar, o Espírito Santo me jogou lá de cima do púlpito e eu me plantei lá no meio do corredor. O senhor viu a unção do Espírito Santo? Eu falei: não vi. Eu vi a unção do cão, do demônio, do Satanás. Porque o Espírito Santo jamais ia tirar um pregador. O Espírito Santo jamais ia tirar um pregador no momento em que ele sobe ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Nunca. A não ser que esse pregador fosse mentir, fosse falar mentira, não fosse falar a verdade. Então o Espírito Santo até podia ter tirado de lá, mas tirou pelo mal, não tirou pelo bem. Não tirou por unção, tirou por castigo. Não tirou por bênção, tirou para que ele evitasse de falar o mal. Então nós temos de ter muito cuidado. A nossa palavra de exortação, que é a palavra mais eficiente que nós temos de falar hoje em dia, é a palavra mais eficiente, porque sem exortação não há conversão. É muito difícil que alguém venha para Cristo somente através da água com açúcar. Não. A pessoa precisa ser exortada de que está no erro, de que está no pecado, de que não vai receber a herança eterna, de que não vai entrar na terra que emana leite e mel, que não está na palavra de Deus. Aí então você vai exortar, mas exorte com mansidão. Mansidão não significa você falar palavrinha com água de açúcar, não. Mansidão significa você demonstrar amor da tua palavra. Ainda que você fale duro, ainda que você fale com convicção, ainda que você use palavras contundentes, ainda que se haja assim, a mansidão está no amor com que você fala, na maneira com que você quer a conversão, na maneira com que você quer a exortação. Então você pode saber que a mansidão, ela não precisa você falar nem fino, nem meigo. A mansidão é a fala com amor. E muitas vezes o amor exige que a gente seja rigoroso, que a gente seja contundente, que a gente repreenda com convicção, que a gente fale a palavra de Deus com muito vigor, para sacudir a pessoa. Eu sempre digo que o nosso povo está como, vou usar uma expressão para ninguém se esquecer, como aquele sapo encantado pela serpente. Quem mora na zona rural já viu isso. A serpente chega perto do sapo e ela bate o olho no sapo e ela encanta o sapo. E o sapo fica ali, só esperando uma coisa, que ela dê o bote, mate o sapo e engula o sapo. O nosso crente está assim. Nosso crente, o nosso povo está assim. Completamente adormecido pela serpente. Pronto para receber o bote da serpente. Se você não der um susto, se você não jogar uma pedra, se você não gritar, o sapo vai ser vítima da serpente. O nosso papel de exortação é isso. É fazer com que quebre o encanto da serpente em cima do povo. Com que o povo acorde diante desse olhar sedutor da serpente. E a gente vai ver que o mundo está cada vez pior. Cada vez mais cheio de pecado. Cada vez mais cheio de erro. O pecado entrando através dos nossos tribunais. O pecado entrando através das nossas casas legislativas. O pecado entrando através dos decretos das nossas autoridades. O pecado entrando de forma formal, digamos assim. Não é mais subretício, não é mais escondido, não é mais vergonhoso. O pecado entrando até na forma de orgulho. Até na forma de orgulho. E se não se exortar, se não sacudir o sapo para ele largar a mão de olhar para a serpente vai acabar devorando o sapo. Então, meu prezado amigo Adailton Batista, que Deus te abençoe bastante. E que o Espírito Santo te ilumine muito. E cada vez que você subir ao púlpito, cada vez, você peça com sinceridade ao Espírito Santo que te ilumine e coloque na tua boca as palavras que você tem de falar. Vá ao Espírito Santo, invoque o Espírito Santo, chame o Espírito Santo para que ele faça com que você fale a palavra que é conveniente, a palavra que é de exortação, a palavra que é de conversão. Que Deus te ajude a você encontrar este ponto e seja muito feliz. E leve muitas almas para Jesus. Que Deus te abençoe.